Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vocês estão? Gente, comenta aqui que horário você tá vendo esse vídeo, de onde que você é. Pra você que tá chegando, shalom, shalom. Que paz do Senhor esteja convosco, Rodrigo, Aldo, Bia, Thiago, Bruno. Gente, agora que eu percebi que eu tô sem óculos. Vou tentar ler ali as coisas que eu tô sem óculos. Oxi, peraí que eu vou pegar meu óculos. Ontem à noite na live, eu quase que fiz a mesma coisa na live de ontem. Falei, cadê meu óculos? Achei. Pra gente ler a palavra de Deus junto. E aí eu consigo ler vocês melhor. Melhorou. Bom dia pra quem tá chegando agora. Que a paz do Senhor esteja convosco, todos somos de novo. Eita coisa. Não importa, o que importa é que a gente não para, né? Amém. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês que tá chegando agora. Que você tenha um excelente dia. Vamos hoje começar a ler outro verso, outro texto. Amém? Me contem, gente, de onde vocês são, como é que vocês estão, como é que vocês passaram a noite. Que ontem a gente falou sobre sonho, e aí, quem teve sonho nessa noite? Você sabia, gente, que interpretar o sonho, entender os sonhos é um dom de Deus? Um dom muito lindo de Deus. Que José, que foi levantado como governador do Egito, ele interpretou o sonho lá na prisão. Quando ele foi mandado pra prisão, ele interpretou o sonho. E aí depois ele interpretou o sonho dos carinha lá da cozinha que trabalhavam pro faraó e depois pro faraó. Um dom muito lindo. Ui, bora lá? Gente, que friozinho que tá hoje. Bora? Oi, Davi, tudo bem? Amém. Aécio, Epson, Cris, Luiz, bem-vindo, que Deus abençoe. Dai. Gente, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Gente, hoje a gente vai ler. Bom dia, Cris, tudo bem? Eu tava pensando, né? Outro dia a gente tava pela manhã lendo Salmos. E aí eu tava orando. E o Senhor sempre surpreende a gente, né? Outro dia ele mandou abrir alguns salmos em específico. Então hoje a gente vai ler o Salmo 23, tá? A gente vai falar sobre o Salmo 23. Gente, eu preciso passar pra vocês alguns recadinhos. Primeiro, se essa live tá fazendo sentido pra vocês, tap o dedo na telinha. Encaminha ela pra alguém. Encaminha aí, clica na flechinha, encaminha pra sua primeira listinha que aparece aqui de amigos pra encaminhar a live. Me ajuda a chegar em mais almas, me ajuda a espalhar a palavra do Senhor. Se é a primeira vez que você tá aqui comigo, a gente tem live a partir das 7 da manhã, de segunda a sexta. Temos também live toda segunda, quarta e sexta à noite, às 20 horas. E temos a live bônus da semana. Então a gente tem esses 3 dias de semana algum tema em específico, tá? A gente definiu aí alguns temas e a gente vai conversando durante a semana sobre. E no sábado, normalmente, a gente tá fazendo a nossa live bônus aqui no TikTok. Então a gente tem essas 3 lives nesses 3 dias específicos durante a semana, mais a live bônus. Depois a live bônus, no domingo, a gente tem a live de relacionamento, a live de casal. Que aí é eu e meu esposo, consegui trazer ele pra cá. E aí eu e meu esposo que a gente traz e fala sobre relacionamento de casal, né, com Deus, enfim. Mas nessa linha, a gente tira dúvidas também a respeito de relacionamento cristão, amém?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de live, gente, porque a gente faz live praticamente todos os dias nesse perfil. A gente só não faz todos os dias porque a gente deixa 2 dias, abre aspas, vagos, porque lá na rede vizinha, se você tá vendo esse vídeo depois, essa live depois, lá na vermelhinha, gente, daqui do TikTok lá na vermelhinha, eu tô postando os vídeos das lives daqui, lá. Pra quê? Pra que a gente consiga alcançar almas por lá também. E aí eu quero fazer live lá. Então lá eu ainda não bati os 50 inscritos que eu preciso pra poder fazer live. Então, se você puder, se inscrever no canal lá também pra me ajudar lá a chegar mais almas, para que eu possa fazer live lá também. O arroba é StephaniMaraOficial1 no TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram e tudo, tá, gente? Meu arroba é esse em todas as redes. Agora eu falei as outras redes. Bom, mas o TikTok não vai derrubar. Porque eu tenho que ficar de olho, gente. TikTok é sacana. Não gosto que a gente faz propaganda das outras redes aqui, por isso que a gente tem que falar vermelhinha, rosinha, né? Porque senão ele fica assim, tá fazendo propaganda da rede vizinha aqui? Tipo isso. Amém? Mas o que importa, gente, é que independente de onde a gente estiver, a gente esteja junto nele. A gente esteja junto em Cristo. A gente esteja fortalecido na presença da palavra do Senhor. Amém? Eu e meu SUS. Oi, shalom, shalom, que o Pai do Senhor seja convosco. A paz de Cristo. Marcos Paulo Salvador. Nego, Israel, Ismael, Erdex. Gente, que o Pai do Senhor esteja com cada um de vocês que está chegando agora. Que Deus abençoe, que vocês tenham um excelente dia. E nós vamos ler o nosso salmo de hoje. A gente vai começar o nosso devocional de hoje. Amém? O salmo, gente, ele é o salmo 23 que a gente vai ler hoje, tá? Antes de eu ler o salmo 23, se você tá chegando agora, já me segue, porque todo dia nesse canal a gente tem devocional a partir das 7, live segunda, quarta e sexta, às 20 horas, live bônus, normalmente no sábado, live de casal no domingo. E, olha só, não contei pra vocês antes. Ontem a gente definiu que o seguidor mais ativo aqui na rede, até eu bater os 1.500 seguidores, que é uma meta que a gente tinha estipulado, vai ganhar um livro, tá? O livro Mente Escravizada, que é o livro que tá lá no link da minha bio. Então a gente vai presentear o seguidor que mais interagir com Mente Escravizada. E aí, gente, tem gente no páreo já estão fazendo competiçãozinha de noite pra saber aí quem que vai levar o livro. No livro Mente Escravizada, eu ensino como que você consegue romper as crenças mentais, quebrar os ciclos que você acaba repetindo às vezes e não vivendo o chamado do Senhor. Então ele é um manual para te auxiliar a quebrar essas crenças, tirar essas amarras do inimigo da nossa mente e fazer com que você possa viver o chamado do Pai. Amém? O livro está lá no link da bio. Eu vou presentear o seguidor mais ativo e a gente vai fazer um sorteio também para um outro seguidor. Então a gente vai entregar 2 livros. Então se você não me segue ainda, já me segue que você pode ser a pessoa, né, o seguidor aí presenteado com o livro Mente Escravizada. Amém, gente? Agora vamos no nosso salmo. O salmo que a gente vai ler hoje é o Salmo 23. Nele fala assim, ó. Javé é o meu pastor e nada me faltará. Em verdejantes pastagens me faz descansar, e sobre águas tranquilas ele me conduz. Restaura minha alma, me guia por caminhos plenos de justiça, por causa do seu nome. Por isso, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Preparas uma mesa diante de mim, diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, Senhor, a bondade e fidelidade me seguem todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa de Javé durante longos dias.
Amém? Gente, no Salmo 23, ele fala que o Senhor é meu pastor. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor e deixa Ele pastoreá-la, deixa Ele guiar, o que o pastor faz? Ele guia as ovelhas, Ele cuida, Ele protege. Quando Ele pastoreia as ovelhas, quando Ele é o bom pastor, a gente pode ficar tranquilo que nada vai nos faltar. É Ele quem está cuidando, quem guia a gente por verdejantes pastagens, que faz a gente descansar, que leva a gente até a água. É Ele quem cuida da gente. Ele quem nos direciona, Ele quem nos protege. Ele quem proporciona o que a gente vive. Bom dia, Slays. Tudo bem? Ceslo, perdão. Bom dia. Que Deus abençoe. Só que as pessoas confundem muito quando a gente fala do Salmo 23. É assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Beleza, realmente o Senhor é pastor, nada nos falta. Mas quando Ele é o nosso pastor, Ele nos leva por água verdejante, Ele prepara uma mesa diante da nossa vista, né? Daqueles que nos perseguem. Quando a gente permite que a bondade dele, que a fidelidade, que a misericórdia nos seguem, nos acompanhem todos os dias. Como que a gente faz isso, gente? Tendo o nosso coração reto no Senhor, tendo o nosso coração alinhado à vontade dele. E, gente, quando a gente tá vivendo a nossa vontade, a gente até passa por algumas peleias, a gente se frustra com algumas coisas, mas ó, a vontade do Senhor, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor, ele faz sempre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então a gente precisa entender que quando a gente permite que a vontade dele seja feita na nossa vida, nós habitaremos por dias sem fim na casa dele. Porque nós entregamos a nossa vida para ele. Nós paramos de querer fazer pela força do nosso braço. Nós deixamos com que ele faça a parte dele. Porque existe a parte nossa e a parte de Deus. Vocês sabiam dessa? Tem coisas que Deus é responsável por fazer, porque é o impossível, então não é do homem. Mas tem coisas que é a gente que tem que fazer, que é a nossa responsabilidade. E aí, às vezes, as coisas não se cumprem, não é porque Deus não tá fazendo, é porque a gente não cumpriu a nossa parte. Quando a gente cumprir a nossa parte, o Senhor cumpre a dele. Existem coisas e coisas, sabe? A gente precisa estar em movimento e estar alinhado. A gente leu um outro salmo outro dia. Acho que é no 25. Tá aqui marcado. Se eu não me engano, tá aqui no 25. Que a gente precisa temer ao Senhor. E aí, quando a gente teme ao Senhor, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente não quer ficar pegando as coisas de volta. A gente sabe que tem coisa que é a gente que tem que fazer, tem coisa que é Ele quem faz. Então, que no dia de hoje a gente possa colocar o Senhor como nosso pastor. Que a gente possa permitir que Ele nos guie, que Ele nos proteja, que Ele nos leve por águas tranquilas, por pastos verdes. Que Ele cuide a gente do leão, do urso que tá vindo, assim como Davi fez, né? Que esse é um salmo de Davi, assim como Davi fez antes de ir lá enfrentar Golias. Davi, ele já tinha defendido o rebanho dele de urso, de leão. Então, que no dia de hoje, eu e você, a gente possa permitir que o Senhor nos guie, nos proteja, nos direcione, assim como um bom pastor, para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, te guiar no dia de hoje,
Que você tenha um excelente dia, uma excelente quinta, gente, quase quinta, né? Uma excelente quinta-feira. Que você possa estar alinhado à vontade do Senhor. Então, Pai, obrigada por cada um que chegou aqui nessa live, por cada um que tá vendo esse vídeo agora. Que Deus abençoe, que Deus guie, que Deus direcione, que Deus proteja, que a gente permita que Ele seja nosso bom pastor, que o Senhor seja nosso bom pastor, Pai. Que a gente faça a nossa parte, que a gente tema ao Senhor. Não tema de medo, mas tema de temor, de querer estar na Tua presença, sabe? De querer Te buscar, de conhecer cada vez mais de Ti, Senhor. Então, o que eu te peço hoje, Pai, é que o Senhor nos proporcione sabedoria, para que a gente possa Te buscar, que o Senhor nos dê discernimento no dia de hoje, para que a gente possa entender qual porta que é pra gente entrar, qual porta não é, porque a porta gente, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então não adianta a gente forçar a porta que não é pra gente entrar. Coisas que o Senhor já disse não e a gente tá ali tentando conseguir o sim. Sim é sim e não é não. Não existe meio termo. E outra, o Senhor não é um gênio da lâmpada, que a gente pede e Ele faz na hora que a gente quer as coisas. Por isso que é importante a gente ter o nosso desejo alinhado à vontade dEle. Porque a palavra fala, aquele que pede, recebe, que busca, encontra. Né? Eis que estou à porta e bato. Se você permitir, eu entrarei e farei morada. Mas a gente precisa permitir que o Senhor entre, que o Senhor cuide, que o Senhor guie como um bom pastor. Então, que no dia de hoje Ele possa direcionar eu e você, que você que está aqui comigo possa entender que Ele é nosso Pai e Papai que está no céu ama a gente dar coisas boas aos nossos filhos. Vocês sabiam? Tem um trecho que fala assim, a gente já leu, tá lá em Mateus. Que pai que o filho pedindo pão vai dar pedra? Ora, se nós que somos maus, seres humanos, sabemos dar coisas boas aos filhos, imagine o nosso Pai que está no céu. Obrigada, Joab, que Deus abençoe. Que a gente possa, no dia de hoje, permitir que o Senhor seja nosso Pai. E como lá na oração do Pai Nosso, inclusive uma live, gente, bônus, foi falando sobre as orações. E a gente falou um pouquinho sobre a live do Pai Nosso. Corre lá, vê no perfil, tá na íntegra lá na rede vizinha. E aqui tem alguns takezinhos também. Que na oração do Pai Nosso ela é tão forte, ela é tão perigosa, porque a gente pede pro Senhor que seja feita a vontade dele aqui na terra como já é no céu. Então, quando a gente faz isso, a gente precisa entender que a gente já entregou o controle, o pastoreio da nossa vida, o direcionamento nas mãos dele. E aí, quando a gente entrega, a gente não precisa mais ficar ansioso, não precisa mais ficar preocupado. Por quê? Porque é a vontade dele que será feita. E a vontade dele é muito melhor que a da gente, lembra? Os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais chegou no nosso coração aquilo que o Senhor tem planejado para aqueles que o amam. Então, que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, seja cumprida na minha e na sua vida. Se você quer que essa palavra, que essa vontade do Senhor seja cumprida, porque é vontade, gente, é desejo do Senhor que a vontade dele seja cumprida. E a gente precisa ansiar, pedir para que a gente ore em linha à vontade dele, para que os nossos desejos estejam alinhados aos desejos dele, que os nossos sonhos estejam alinhados aos sonhos dele. Porque aí sim a gente pede e acontece. Porque já era o que o Senhor tinha planejado pra gente. A gente vai estar cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso propósito. A gente vai estar alinhado à vontade dele. Então, por isso que a gente pede e ele atende a gente. Às vezes demora um pouquinho, porque não é no nosso tempo, no tempo dele. E aí ele precisa trabalhar no nosso coração, ele precisa preparar a gente para receber uma bênção. Eu tinha mania de dizer assim,
Senhor, se for da tua vontade, tua filha tá pronta, pode mandar. Tá pronta nada. Tô pronta nada. Se eu tivesse pronta de verdade, ele me dava. Tem alguma coisa. Em vez de falar assim, eu comecei a falar assim, ó. Senhor, eu achei que eu tava pronta, mas eu percebi que eu não tô. Então me mostra o que eu ainda preciso fazer, aonde que eu preciso melhorar, o que eu preciso estudar. Sonda meu coração, Pai. Traz a minha memória o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, onde que eu preciso olhar para resolver essa situação, para que eu esteja pronta para receber essa bênção. Para que eu saiba administrar a bênção que o Senhor está colocando na minha mão. Amém, gente? Amém. Valber, bem-vindo, que Deus abençoe. Shalom, shalom, todo mundo que tá chegando agora. Amém. Amém. Gente, hoje a gente leu o Salmo 23. Conversamos um pouquinho no nosso devocional sobre o Senhor ser nosso pastor e nada nos faltar. Quando a gente está alinhado à vontade dele, entregar a nossa vida para ele. Então, se você chegou agora, está chegando de paraquedas nesse vídeo, está chegando de paraquedas agora na live também, me segue para não perder nenhum conteúdo. A gente conversa sobre a palavra do Senhor, conversa sobre alguns temas específicos, toda segunda, quarta e sexta às 20 horas. E também temos uma live bônus. Então, além dessas 3, tem mais um bônus, que normalmente a gente tá saindo no sábado. E aí a gente tem mais a live de casal no domingo, eu e meu esposo. A gente traz sobre relacionamento no evangelho, tá? Então, como que a gente está sendo direcionado por Deus, como que Deus fala com a gente em casal, o que Deus fez na vida dele, fez na minha para preparar a gente para estar junto, dúvidas, enfim, podem vir na live de domingo com relação a casal. E se você não é casado, se você é solteiro e você quer saber um pouquinho mais, vem também, obviamente, para ouvir, porque a gente contou nosso testemunho na live de domingo. Provavelmente a gente vai contar um pouquinho na live de domingo que vem também. Mas, gente, para resumir, o Senhor foi tão incrível, tão maravilhoso, que ele foi trabalhando na vida do Jefferson de um lado e na minha de outro. E o que eu tinha pedido para o Senhor, ele me entregou. Na verdade, ele me entregou mais. Por quê? Porque eu estava alinhada à vontade dele. Só que para eu estar alinhada à vontade dele, ele precisa trabalhar no meu coração, eu precisei passar por um processo. Enfim, não vou contar aqui, vou contar na live lá, que eu já contei esse testemunho. Então, tem no perfil, tá? Se você for olhar no perfil, tem um videozinho de testemunho do nosso encontro também. Então fica ligadinho no perfil que tem bastante conteúdo, tá bom? E gente, tem aquelas lives 3 dias por semana, live bônus, a live de casal, devocional de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã, a gente ora e entrega o nosso dia para o Senhor. Inclusive, se você que tá aqui tem algum pedido de oração em específico, pode mandar aqui embaixo pra gente orar também, que a gente já vai orar. E quando a gente chegar em 1.500 seguidores, uma pessoa vai ser presenteada, um seguidor vai ser presenteado com o livro Mente Escravizada. Então, como que a gente rompe os ciclos mentais para viver o chamado do Senhor. E também o seguidor mais ativo vai ganhar um presente, vai ganhar um livro também. Então, a gente vai dar 2 livros de presente, porque eu acredito muito que o conhecimento transforma. Foi assim que ele mudou a minha vida. Foi a busca pelo conhecimento. Lembra quando que a palavra fala assim, ó, que a gente não pode se amoldar às coisas desse mundo? A gente precisa renovar pelo poder da nossa mente. Então, quando a gente conhece a verdade, a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. O povo hoje, infelizmente, perece por falta de conhecimento. Então, a gente precisa buscar, querer conhecer, ler livros, entender mais da presença da palavra do Senhor. Como que a gente faz para ter isso? Tá? Que o Senhor, ele acompanha a gente. Amém? Amém. Amém. Gente, vamos entregar o nosso dia hoje. A gente já meio que orou um pouquinho antes, mas vamos entregar o nosso dia hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela live de hoje, por cada uma que passou aqui, por todo mundo que passou e não conseguiu ficar até agora no finalzinho, por quem tá aqui nesse momento, por quem tá vendo esse vídeo depois, que o Senhor possa abençoar, possa guiar, possa direcionar cada um, que hoje seja um dia maravilhoso, abençoado, surpreendente, que a sua presença, que a sua palavra esteja conosco
todos os momentos do dia, que o Senhor nos traga discernimento, que o Senhor nos proporcione sabedoria nas nossas decisões, que nós possamos administrar todo e qualquer tipo de recurso que chega na nossa mão, recurso de conhecimento, recurso financeiro, que a gente possa ser sábio, Senhor, através da sua palavra, através da sua bondade, que a sua presença nos acompanhe no dia de hoje, que o Senhor nos surpreenda. A gente sabe que a semana ainda não acabou, então você que está aqui vendo esse vídeo no dia de hoje, vai lá e ainda tem a oportunidade, olha só, de fazer essa semana a melhor semana da sua vida, porque Papai, o Senhor nos deu livre-arbítrio e a gente escolhe viver a sua vontade que é perfeita. Então nós decidimos, eu e quem está aqui hoje, a gente decide fazer hoje um dia excelente, um dia maravilhoso na tua presença. Que o Senhor possa nos proteger, nos guiar, nos proporcionar bondade, fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio, benignidade, os frutos do Espírito. Que a gente diminua e o Senhor cresça na nossa vida no dia de hoje. Amém? Deixa aqui seu amém se você concorda com essa oração. Se você concorda comigo, já me segue, gente, para não perder nenhum tipo de conteúdo. Se você está vendo esse vídeo na rede vizinha, na vermelhinha, já se inscreve no canal. Você daqui do TikTok, convido você a ir para lá, para que logo por lá a gente possa chegar em mais almas também. Amém? Deus abençoe. Hoje de noite a gente não tem live, então, hoje é quinta. Mas amanhã de manhã a gente tem, então fica ligadinho. Nosso devocional amanhã a partir das 7 da manhã aqui. E amanhã à noite a gente tem conteúdo também. No Story a gente vai postar sobre o que vai ser. E aí pra você chamar mais pessoas pra assistir com você, pra gente conversar junto. Fechou? Deus abençoe, gente. Um beijo, vai lá e faça um excelente dia, tá?